Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu sempre falo aqui, contagem regressiva para o programa número 200. Esse é o de número 186, como sempre, semana após semana, a gente trazendo assuntos pertinentes, é claro, o estado de Goiás, mas principalmente a comunidade de Anápolis. E hoje a gente vai falar de um tema bacana, né? Arquitetura. E para isso nós convidamos a Poliana Gonzaga. Ela é arquiteta. Poliana, seja muito bem-vinda aqui ao programa Alto Astral no 14. Obrigada, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer em especial ao Marcos da Compensados Anápolis por essa oportunidade. Né? Eu trabalhei lá há muito tempo, muitos anos, e foi uma oportunidade maravilhosa, né, de estar a gente assim, engajando mais na profissão de arquitetura. Marcos, que é nosso parceiro aqui, acho que desde o início do programa Alto Astral no 14. Marcos Aldovalho, uma figura de ponta, de expressão na cidade de Anápolis, o Rotary. Sim, então, isso, exatamente. É muito bacana contar com a parceria. Abraço para você, viu, Marcos? Sempre com ações interessantes, ações sociais que aconteceram agora. É verdade. Isso é muito bom. Poliana, a gente sempre, sem querer invadir a intimidade das pessoas, mas você pergunta, o que te levou à arquitetura? Tem algum arquiteto na família? Porque em família de médico, por exemplo, advogado é muito comum. Não, você vai ser médico. Sim. Você vai ser advogado. Na sua, alguém falou, Poliana, você vai ser arquiteta? Interessante. Na minha família não tem nenhum arquiteto, mas tem histórico de construtores, né? Meu avô sempre gostou muito de construir. Eu tenho tios, né, que constroem. E eu acho que isso aí tá meio que no sangue, sabe? Essa vocação. Sempre gostei muito de desenhar. Né? Mas isso então, desde criancinha? Aquela questão de pegar o papel ali e pensar os rabiscos? Sempre gostei de desenhar, fiz aulas de artes quando eu era criança, né? Então, fazia artes e aulas de artes. Eu sempre fui quietinha, não fazia artes. Então eu acho que isso foi estimulando, né, o gosto. E eu sempre tive isso comigo. Falei, não, eu gosto de arquitetura e gosto de psicologia. Eu fiquei nessas duas áreas aí, né? E graças a Deus deu certo a arquitetura, tem dado certo. Na minha família tem muito engenheiro agrimensor, né? Pensou meu avô, meu tio, meus primos. Não, tô fora dessa aí. De vez em quando eu acompanhava aquelas medições antigas que tinha no meio, fazenda, no meio do mato. Falei, não é pra mim, não, tô fora. E vim aqui pra rádio, televisão. Tá certo. Enfim. Vamos falar um pouquinho do tema. Que as pessoas sempre perguntam: é possível unir beleza, inovação e o que está muito em voga hoje em dia, é importantíssimo, sustentabilidade na arquitetura? Com certeza, com certeza. A sustentabilidade, né, em primeiro lugar, é aquele tema que traz assim o respeito com a natureza, o respeito com o entorno, né, com o meio ambiente. E isso é possível a gente trazer a questão da tecnologia e da beleza também, né? Nós podemos ter casas muito bonitas que buscam essa procura e essa integração, né? Nós temos jardins maravilhosos, jardins verticais, temos casas com um espelho d'água, isso tudo buscando a questão da natureza. E a tecnologia, né? A gente tem persianas automatizadas que traz essa tecnologia e dá um aspecto legal, interessante na casa também, né? Então tem muitos fatores muito importantes e que a gente consegue reunir isso tudo sim, com certeza. Falou aí de jardins bacanas e tudo, eu me lembrei de Burle Marx, né, que usava o paisagismo, enfim, natureza. Ele teria sido um precursor e a inspiração para vocês até hoje? Com certeza. Com certeza, sempre gostei muito de paisagismo e sempre me inspirei nos jardins de Burle Marx, né? Estudei bastante sobre ele na faculdade e a gente tenta trazer isso para os nossos projetos atuais, né? E principalmente essa questão do paisagismo orgânico, né? Que é respeitar as curvas, respeitar todo o entorno, né? Então, isso é muito interessante, muito importante. Coisa bacana, né? E que benefício esse conjunto para trazer para as pessoas? Eu acho que o primeiro benefício, né, seria o bem-estar, porque a natureza ela traz esse bem-estar para a gente, né? E hoje em dia a gente vive num mundo assim tão cheio de coisas, com tantas atividades, a gente precisa ter esse contato com a natureza, até para a gente conseguir dar, né, assim, aquele momento de tranquilizar, né? E a natureza ela traz isso para a gente. Então imagina, né, você na sua casa com aquela parede verde, com aquele jardim vertical maravilhoso, né?
com uma fonte d'água que seja, algo dessa parte. Então, assim, isso é muito importante, né? Traz esse bem-estar pra gente, com certeza. A gente tem uma parede verde aqui. Uma parede verde, eu falei, será? Não. É a parede verde, a parede, né, diferenciada, né? Com a natureza e tal. Isso é muito bom, Poliana. Eu sempre costumo falar que eu desestresso no final de semana mexendo exatamente com isso. Exatamente. Com jardim, com grama. Exatamente. Esse último final de semana eu ganhei, uma amiga da minha esposa pegou e falou, você quer um cactus, né? Eu falei, vai chegar aqui com um vasinho, um cactuzinho e tal. Na hora que eu vi, chegou, é maior que eu. O cactus tinha 2 metros de altura. Pois é. Eu tive de várias mudas, mas me trouxe um prazer tão grande. Exatamente. De plantar, aquele jardim tão simples ali, mas puxa vida. Reservar um lugar para ele. Exatamente. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso. É esse contato, é essa interação, né? Que isso vai trazendo esse bem-estar pra gente, com certeza. Bom, mas vamos ver se prospera. Vamos ver se eu tenho a mão boa. Vai dar certo. Se bem que o cacto é resistente. Ela escolheu a planta que é tranquila. Não precisa de água, não precisa de nada. Exatamente. Vamos lá, então. E é claro, a gente tem diversos modelos de construção, tem as pessoas que opinam. Qual que seria o modelo assim, ideal de construção sustentável, Poliana? Olha, o modelo ideal, ela teria que ter alguns pontos, né? Eu acho que o principal, ou energia solar, ou energia fotovoltaica, né? Que é muito interessante. Sim. Questão das lâmpadas de LED, que vai trazer economia de energia, né? O ambiente não vai esquentar tanto, porque a lâmpada convencional, ela esquenta. A gente precisa de ar-condicionado para refrigerar aquela coisa toda, e isso tudo vai gerando os custos, né? Então, a lâmpada de LED, ela já traz esse bem-estar. Ela pode ser um pouco mais cara? Pode, mas depois a gente vai ter economia, né? Então, na hora de dar conta de luz chegar, com certeza vai ser muito mais barato, né? Do que a conta com a luz, com a lâmpada convencional. Então, a gente tem, voltando, né, a pergunta, a questão das lâmpadas de LED, a energia fotovoltaica, né? A questão, assim, também, que eu já comentei dos jardins verticais, né? E todos esses pontos, né, são muito primordiais e muito importantes para a arquitetura ideal, digamos assim, né? Para o exemplo mesmo que a gente precisa, né, de ter da construção sustentável. Esses são poucos, né? Poucos modelos, né? Mas a gente tem outros pontos muito importantes, igual a tinta. Nós temos já a tinta biodegradável, né? Que ela é muito interessante. Ela tem esse respeito também com a natureza. Tem questão de pisos drenantes que a gente pode colocar nas áreas externas. Por quê? Né? Vem a água da chuva. E até te perguntar exatamente se reaproveitamento de água da chuva. E o reaproveitamento da água da chuva, exatamente. Esse é outro fator importantíssimo, né? E questão dos pisos drenantes também, né? Que a gente não pode simplesmente, né, ter um jardim aqui, um terreno, vamos fechar tudo. Não, a gente não pode fazer isso, né? Então, às vezes a pessoa, não quero gramar, mas você tem a opção de colocar o piso drenante, porque ele vai captar a água toda, né? Sim. Então, tem a questão também da gente colocar alguns requisitos em torneiras para estar controlando a questão da vazão d'água, né? Para não sair aquele tanto de água na torneira. Então, a gente já vai estar economizando água nesse sentido também. Então, isso são pontos, assim, pequenos, né? Mas que traz, assim, um bom exemplo da arquitetura sustentável. E no seu dia a dia é comum, é corriqueiro? Porque hoje tudo se vê na internet, mas a gente sabe que... Né? Sim. Mas o cliente ou a pessoa lá chegar com a ideia pronta e realmente querer implantar aquilo, você... ali por meio de uma conversa, uma boa conversa, conseguir mudar o foco daquilo ali. Sim, sim. Ou de repente acatar algumas coisas que você acha interessante. Como funciona esse processo criativo? Claro. Né, assim, na hora da conversa, né, a gente está conversando com o cliente, ele passa as ideias dele, e aí eu também vou passando as minhas ideias, né? O que eu acho, olha, isso é interessante, vamos estar fazendo dessa forma, é algo mais, assim, vai funcionar melhor, né? E eu vou passando as minhas ideias e tentando, é claro, esse respeito com a natureza, com certeza. Isso é muito bom. E a gente está vendo isso, claro, Anápolis, a gente está tendo uma explosão de condomínios horizontais. Muito grande. E é claro, a preservação, áreas comuns ali, mesmo em condomínios verticais também, acho que se preza muito por isso hoje em dia, né? Com certeza, muito mesmo. A gente tem priorizado muito isso. Vamos supor, a gente tem um terreno, né? Vamos estar construindo uma casa ali, tem uma árvore lá, nativa, maravilhosa. Vamos fazer de tudo para não derrubar aquela árvore. Entendeu? Vamos respeitar ela lá, vamos tentar fazer a arquitetura de uma forma que, né, engloba ela também no projeto, né? E tendo esse respeito com ela, com certeza. Isso é muito bacana. De vez em quando eu assisto, não sou do ramo não, mas eu sou curioso. Tem um programa que chama Casas Exóticas. Sim. Já vi uma, inclusive, que foi feita ao redor de uma árvore. Exatamente. E que bacana que fica aquilo ali. E o frescor que traz. É melhor qualquer ar-condicionado, né, por exemplo? Exatamente. Então a gente tem esse respeito, né? Com certeza. Bom, a
gente está falando aqui do foco da inovação, ele vai além desse retorno econômico e também ele mira nos ganhos ambientais e no social que a gente está falando, da pessoa de repente voltar para casa, se sentir bem, de voltar. Exatamente. Não tem lugar melhor que a casa da gente, mas se ele pudesse tornar um ambiente agradável e bacana, sentir bem, faz uma diferença também, né? Muito grande. E isso é uma consciência ecológica, né, que a gente fala. Então isso é muito importante a gente estar, eu acredito assim, nas escolas, sabe, tá passando isso já para as crianças, desde pequeno ensinando, para ter essa consciência, esse respeito, né, com a natureza, isso é muito importante. Eu tento, assim, com os meus filhos, estar passando, ensinando. Eu reciclo lixo, né? Eu já tenho alguns anos que eu faço essa seleção, né? Sim, eu também procuro fazer. Sim, eu procuro fazer, tento ensinar meus meninos, sabe? Falei, não, vamos tentar, porque isso é o respeito com a natureza. E eu acho que isso tem que vir, assim, de pequeno, né? A criança já tem que crescer com isso. E dessa forma, né, vai crescer um adulto e vai lembrar, vai ter essa consciência. E vai passar para as outras gerações, né? Vai passar, exatamente, exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. E nas escolas tem que frisar isso muito mesmo, sabe? É muito primordial. Aí muita gente vai perguntar, Poliana, mas isso tudo é caro? Olha, eu acho que assim, é aquele caro que sai barato posteriormente, né? Por quê? A questão das lâmpadas de LED, né? A gente voltando para esse assunto, um pouquinho mais caro na hora de você comprar, depois você vai ter economia, né? A questão da energia fotovoltaica ou energia solar. É caro, mas depois você vai ter também essa economia, com certeza, né? Então, assim, a questão do reaproveitamento da água da chuva, gente, você vai poder reaproveitar, né, em outras partes. Então, assim, a gente vai ter economia, com certeza, né? Então, eu acredito que não é caro, não, por conta desses fatores. É o chamado investimento, né? É um investimento, exatamente. E não é tão a longo prazo, eu acredito que é a curto prazo mesmo, sabe? Você faz um investimento, você já tem um retorno ali rápido. E tem muitos incentivos agora também. Sim. Em termos de financiamento, energia fotovoltaica. Exatamente, então exatamente, com certeza. E essa integração num projeto que você faça, você contempla isso também? Essa questão da energia fotovoltaica, de oferecer para o cliente? Sim, hoje em dia os clientes mesmo já estão pedindo. Já chega, Poliana, eu quero. Estão pedindo. Você não precisa nem de sugerir. A gente nem precisa, sabe? Então já tem esse fator que é muito importante. Né? Tem algumas casas, né, de alto padrão e tudo, o pessoal já pede, não, vamos colocar as persianas automatizadas, né? Então, assim, tá o sol forte lá, já baixa. Tem a questão da automatização residencial também, né? Algumas casas de alto padrão, a gente já coloca esses recursos. A pessoa sai de casa, passa uns minutos, já desliga tudo automático. A pessoa esqueceu uma lâmpada, né, acesa, já vai desligar. Então, você já está economizando também energia com relação a isso, né? Então, esse fator é muito interessante. Então, na sua percepção do dia a dia, essa questão ambiental ela está cada vez mais presente, não tem volta. Cada vez mais presente, não tem volta. Cada vez mais presente, com certeza. Que coisa boa, né? E principalmente em relação ao que você falou, né? Se a gente puder educar as crianças... Exatamente. Que a gente reclama tanto, você estava falando do piso drenado, que a gente mais vê o quê? Vamos asfaltar? Exato, o asfalto, todo mundo quer. Bom, o asfalto, é claro, é uma bênção, uma das maiores, né, invenções da humanidade. Sim. Só que muitas vezes a cidade, ela não tem como drenar mais. A Anápolis é uma bacia. Exatamente. A água escorre, vai para onde no final? Exatamente. E muitas vezes a gente reclama, muitas vezes o poder público, é claro, tem sua parcela, mas o cidadão que joga o lixo no chão, né, que não recicla. Isso. Então, tem que ter uma contrapartida. Com certeza, com certeza. E educando as criancinhas, e a criança cobra. Ela cobra, ela policia a gente, com certeza. Isso é muito bom. Sim. Bom, você falou da Compensados, né? E é claro, a gente conhece todo o trabalho do Marco Aurélio, mas as empresas que você trabalha, geralmente, elas vêm adotando esse tipo de responsabilidade com o meio ambiente? Sim, né? Tem a Duratex, né? Que é uma das empresas até que o Marcos trabalha, né? Eles têm todo esse respeito, né? Com a questão ecológica, com a sustentabilidade. E várias empresas já têm buscado isso também, né? Alguns materiais mais ecológicos. Hoje em dia a gente até assim indica, nossa, vamos estar utilizando pinos? Eu fiz um projeto de uma sorveteria que eu coloquei o pinos. Pinos? O Pinos Eliotti? Pinos Eliotti? Pois é. É a árvore mesmo? Exatamente. Pinos Eliotti. Isso. Só sei esse também, não aperta não, viu? Madeiras de demolição, né? A gente pode estar utilizando também. Reflorestamento. Então,
todo esse respeito, né? Isso é muito importante. Inclusive, assim, tem uma empresa lá em São Paulo, Arezzo, eles têm uma própria loja lá que eles fazem o recolhimento dos sapatos usados para a pessoa não ter que jogar no lixo, né? Porque às vezes vai pro lixão mesmo e pronto. Então eles fazem esse recolhimento todo, sabe? Tem já essa consciência. Né? Então, eu acho isso é muito interessante. E hoje em dia, muitas empresas têm procurado ter esse selo, né, digamos assim, do respeito, né, realmente, com a natureza, né, com a sustentabilidade. E agrega valor à marca também, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso é um ponto positivo, assim, né, muito importante mesmo. Você está falando de alguns materiais. O MDF entra nessa conta aí? Sim, igual a Duratex, ela trabalha com MDF, né? É a marca de MDF e entra sim, porque eles têm todo esse respeito também. Eles buscam em todas as decisões da empresa deles, né? Tá fazendo essa questão da sustentabilidade, da questão da reciclagem, né? Então, com certeza, eles buscam sim, sabe? E o MDF, ele é um material, né, até reciclado e tudo, então a gente consegue fazer isso, né? Com certeza. E de fácil manuseio, digamos assim, de moldar. Exatamente, exatamente. Eu lembro uma vez que a gente gravou um programa lá na Compensados Anápolis. Certo. E o Aurélio, que era meu parceiro, ele montou uma caixa de som de MDF, mas foi uma facilidade para trabalhar com aquilo ali. Enfim, de todo o processo de colagem, de secagem, foi fantástico. O Marcos deve lembrar desse programa. Tem tempo, viu? Você não tá nem pensando em formar ainda, viu? Mas olha que eu tenho muito tempo de formar. Mas esse programa tem tempo também. Tem tempo também, né? Tem tempo. O Marcos Aurélio, ele tinha cabelo preto ainda na época. Ou ele continuou cabelo preto? Pois é, tem tempo que eu não vejo ele, não sei como é que tá. Pois é, mas porque tem gente que o cabelo não fica branco igual meu. Não sei o que acontece só com o meu, mas enfim, né? Sim. E a gente levar a entrevista nesse clima descontraído, acho que faz parte também do com bem-estar. Certeza, com certeza. Né? Nos momentos difíceis que a gente está vivendo hoje em dia também. É verdade. Isso tem afetado o trabalho de vocês no dia a dia, essa questão de pandemia, enfim? Não. O mercado da construção civil, ele não foi afetado, sabe? É de uma forma, assim, impressionante. Eu acho que o fato das pessoas estarem em casa, né, por mais tempo, elas têm visto as necessidades. Nossa, eu queria tanto reformar isso aqui, queria colocar um painel aqui, queria fazer isso. Então, assim, aumentou. Né? Na verdade, aumentou o trabalho para nós. Então, não só para mim, mas os profissionais da arquitetura, da engenharia, da construção civil, né, em geral. Então, assim, realmente está uma demanda muito alta. Desde a pandemia para cá, eu tenho trabalhado assim de uma forma surpreendente, mais do que eu já trabalhei, né, nos anos anteriores. Então, assim, tem sido uma demanda muito alta mesmo. Para o mercado da construção civil, está aquecido. O mercado está aquecido, muito aquecido. Todo mundo querendo construir, reformar. E mesmo é incrível, com os preços altos, né? Os materiais de construção estão, assim, subindo demais e as pessoas, mesmo assim, estão engajadas, né, na construção civil. Eu fui um deles, né? Mas eu sou meu próprio empreiteiro, meu próprio construtor, meu próprio operário. Eu fui pro faça você mesmo. E, Poliana, tô adorando. Legal, aí. Tô adorando. Pintar a parede é comigo mesmo, já tô me aventurando pro serviço elétrico, reboco. Olha só, gente. Observando, assim, detalhes que você não observava, às vezes até pelo tempo de ficar em casa. Exatamente. A parede tá rachada, será que eu não consigo arrumar aquilo? Pequenos detalhes que com o corre da vida, com o cotidiano, a gente não consegue observar, né? A gente não para, não senta, não tem aquele momento de descanso, né? Então, é isso que tem acontecido, realmente. E eu tenho a assessoria do Darlan, que o Darlan me deu umas dicas em relação a rebocar, a parede ficar mais lisa, pintura. Realmente funciona e como é bom, né? Traz prazer pra gente também. Isso, sim, com certeza. E em relação a esses atendimentos, muita coisa pode ser feita remotamente hoje em dia também. E eu falo em relação a clientes, os projetos, aí se fala, né? Para a pessoa ter uma visão do que pode ser aquilo que muitas vezes ele está só imaginando. Sim, não, com certeza. Você fala com relação, assim, a desenvolvendo... A projetos, desenvolvimento de projetos, enfim. Sim. Não, e isso tem acontecido demais, né? Tem sido muito importante e a gente tem desenvolvido bastantes projetos, assim, às vezes nem de forma presencial, né? A gente marca, assim, né? Conversa pelo celular mesmo e faz os vídeos e vai mostrando e explicando. Mostrar as primeiras ideias ali. As ideias, exatamente. A gente não, assim, eu nem tenho me encontrado tanto com os clientes, sabe? E a gente tem conseguido trabalhar dessa forma.
Até os meus estagiários que trabalham assim comigo, que me auxiliam, a gente está trabalhando em home office, a maioria deles, sabe? Sim. A gente não tem se encontrado, não. E como isso é importante nesse momento também. E assim, é uma forma nova de trabalhar. Eu acho que assim, isso gerou uma metodologia diferenciada e está dando certo. Né, graças a Deus tem dado certo, tem rendido, né, a coisa está funcionando, está andando, é uma forma nova, né, diferente. E mesmo, Poliana, eu vejo as pessoas que eram reticentes a esse tipo de coisa e tiveram que se adaptar. Sim. Depois que passa por esse processo de adaptação, às vezes é doloroso, a pessoa não gosta tem gente que não gosta de tecnologia. É verdade. Tem gente que tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade. Mas a partir do momento que se adapta àquilo, aí não quer voltar atrás mais. Não quer voltar. E no dia a dia de vocês, como que é esse processo? Porque cada dia tem uma inovação, cada dia tem um aperfeiçoamento. Cada dia tem. Ou você recorre aos filhos quando tem dúvida também, igual eu. Eu recolho aos recém-formados. Mas assim, de leve, vai fazer de conta que sabe, mas eu quero ver se você sabe. Exatamente, me mostra aí. Ver se você sabe mesmo. Mas exatamente é isso mesmo. Eu acho que é muito importante isso, sabe? A gente ter esse contato com os mais jovens. Pra gente estar pegando... E ter humildade também, né? E ter a humildade. Porque a gente não sabe tudo. E a tecnologia, as inovações não param. São assim, é cotidiano. A gente tem que estar estudando. Vai atropelando. Sempre. Vai atropelando. Vai atropelando. E a gente tem que ter esse contato realmente com a geração mais nova pra gente estar, né, sempre atualizado, né? Porque tem muitas novidades, com certeza. E esse mercado da arquitetura, já que a gente está falando de jovens, ele está despertando interesse? Sim. Você direto ao objetivo. É uma boa carreira? É uma boa carreira. Para se seguir, para o jovem que está em dúvida, porque a gente vê muitas dúvidas na cabeça deles. Hoje em dia é normal que aconteça. Eu acho assim, a arquitetura, na realidade, a pessoa tem que ter assim, a paixão pela arquitetura. Né? Tem que realmente assim, gostar, amar, porque é um curso árduo. Né, eu me lembro assim de passar madrugadas afora fazendo trabalhos para a faculdade, né, desenvolvendo os projetos e tudo. Não é fácil e a vida profissional não é diferente, né? A gente realmente, porque um projeto em si ele demanda muito tempo, né? A gente tem que realmente concentrar e tem que fazer pesquisa, né? E tem que entender o cliente. A gente tem que ser um pouquinho até de psicólogo, né, para entender. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela está pensando outra coisa. Então a gente tem às vezes você tenta antecipar alguma. A gente tem exatamente. Então a gente tem que ter isso. Então você tem que ter paixão, não só pela arquitetura, pelas pessoas em si, né? Pelo respeito. Por quê? Vou conversar com o cliente, tudo. Eu quero saber, eu quero entender o estilo de vida dele, sabe? Como que ele vive, o que ele está imaginando, o que ele está pensando, o que ele está sonhando. Então, assim, a gente realmente tem que ter esse gosto mesmo, né? Esse amor pela profissão. Mas é, sim, uma profissão muito boa, eu indico, né, para quem queira fazer, com certeza, lembrando que a pessoa tem que se dedicar muito, muito mesmo, e não é assim, eu vou fazer esse curso e vou ganhar muito dinheiro do dia para noite. Não é assim. Aquele né? glamour que a gente vê nas novelas, nos filmes, estou aqui. Meu Deus do céu, não é assim. Às vezes a gente chega na obra assim, descabelada, que não dormiu a noite fazendo projeto, aquela coisa toda, sabe? Então, assim, meu Deus, mas tá lá, tá resolvendo as coisas, né? E estamos firme, né? Mas realmente eu indico, sim, com certeza. Bom, eu tô tentando puxar pela memória aqui, me passou pela cabeça fazer jornalismo ou fazer arquitetura e urbanismo, né? Lá na UNB. Aí tinha uma tal de prova de habilidade específica. Sim, você chegou... eu fiz, sim. Foi essa prova de habilidade específica que acabou com um arquiteto potencial. Eu não queria confessar, não, mas eu tinha boas ideias, mas a habilidade específica era não minha. Eu entendi. Mas eu fiz, assim, eu lembro que eu fiz cursos, né, pra fazer essa prova, sabe? Eu peguei aula particular. Não foi assim na coragem? Não, deixa foi comigo. assim, não. Eu peguei aula particular e estudei a matéria específica para estar fazendo essa prova. Além de aula de desenho, que eu já tinha feito, eu fiz novamente, sabe? Para conseguir sair bem na prova específica, com certeza. Eu falei, deixa comigo. É comigo que não deu certo. Aí não deu muito certo. não caminhou adiante, né? Mas ainda bem. E a gente tá falando até de UNB. Brasília, a gente lembra de Lúcio Costa, lembra de Oscar Niemeyer. Claro, com certeza. Que desafio foi aquele? De brotar uma ideia daquela. Tem muita gente que critica, evidentemente, mas vai fazer, né, Poliana? Vai fazer, vai pensar aquilo ali. Realmente. Nossa, Deus, eu acho assim, o nível de dificuldade, nossa,
com certeza foi imenso. Né? Não é simples de forma alguma, porque assim, o curso de arquitetura, ele é dividido em duas partes, arquitetura e urbanismo. Né? Então a gente estuda essa parte também. Geralmente as pessoas, não, só o arquiteto vai fazer construção e tal. Não, mas tem que passar uma rua aqui. Ó. Exatamente. Então a gente faz, na faculdade faz projeto de praças, né, e de bairros e muita coisa. Então eu já cheguei a fazer projetos de bairros inteiros, né, e pensando no todo. É muito complexo. É complexo, né? É muito complexo. Agora imagina a cidade, São muitos detalhes. Imagina uma cidade, sabe? Então, assim, realmente eu tenho uma noção, mas nossa, com certeza não é fácil, porque a gente tem que pensar em muitas coisas, né? Tem que pensar no hospital, na creche, né? Onde vai ficar uma praça, em toda a localização, como vai ser o fluxo dessa rua. Acessibilidade. Acessibilidade é um fator importantíssimo, importantíssimo. E infelizmente, assim, voltando para a arquitetura, muitas pessoas esquecem desse ponto. E a gente não pode esquecer, a gente sempre tem que lembrar da questão da acessibilidade. Eu fiz uma reforma agora recente, voltando, puxando o assunto para o outro. Tá, a gente tá no bate-papo. Eu já até esqueci essa pauta aqui. Eu fiz a pauta, não sei nem pra quê. Você tá falando assim, não tá perguntando nada na pauta. Pois é. E a gente fez exatamente isso. Não, vamos fazer, pensando num cadeirante, né? Pensando numa pessoa, de repente, um pouco mais idosa, né? Com uma dificuldade de locomoção. Então, teve rampa, né? As portas mais largas, né? A porta do banheiro. Toda essa facilidade, banheiro com as barrinhas laterais, né? Então, a gente pensou nisso tudo, né? Para facilitar o dia a dia, né? Do cadeirante e tudo, né? E assim, em casas, voltando na parte das casas, até casas de condomínio. Alguns projetos, a gente pensa exatamente nisso. Vamos deixar, caso um sobrado, vamos deixar um quarto, né? No pavimento térreo, por quê? Né? A gente não sabe o futuro. As pessoas envelhecem, né? As pessoas envelhecem. Ainda bem, né? As pessoas... Não é todo mundo que vai ter condição de colocar um mini elevador dentro da sua casa. Então, vamos deixar um quarto com um banheiro, né? Nem que seja um escritório, né? Tem e outra função por um tempo, né? Exatamente. Um ambiente reversível que a gente pode transformar, né? De repente, depois, num quarto. Então, a gente faz dessa forma. Tem que pensar nisso, né? A gente não pode esquecer disso, de forma alguma. Isso é muito importante. Foi muito bom você ter falado desse assunto. Que isso. A gente vê muito, principalmente Goiânia, Anápolis já foi até uma pena. Um exemplar que a gente tinha aqui de Art Deco era a casa ali do Coronel Aquiles de Pina. Sim. Em frente à Praça James Hansen, quando eu vi, fizeram a nossa casula, depois foi demolida. Pois é uma tristeza. Triste, né? Sim, lamentável. Goiânia, a gente ainda vê muita coisa. Sim, muita restauração, exatamente. Palácio das Esmeraldas, se não me engano. O Art Deco é engraçado. Pergunta assim pra me explicar, eu não sei explicar, mas eu bato o olho, eu sei o que é. Você sabe o que é. Exato, são os elementos, né? São muito específicos. Miami, né? Tem muito Art Deco. Exatamente. Eu acho isso muito importante. Até na época da faculdade, meus estudos de monografia e tudo, eu fiz esses estudos das casas anapolinas, essa referência. Sim. Então, fiz, assim, várias referências, porque eu fiz o projeto de uma habitação estudantil. Eu não queria simplesmente construir uma habitação estudantil do nada, né? Então eu fiz as referências da Casa Goiana com a Casa Napolina, buscando esses elementos históricos para a gente tentar trazer algum elemento que trouxesse uma referência, né, para essa educação, para essa habitação estudantil. De repente o aconchego do lar. Exatamente. O aconchego, sabe? Alguns elementos. Então, assim, a funcionalidade da casa, a questão até da natureza também, desse entorno, né? A mobilidade, o respeito também, né? Com a acessibilidade, a gente procurou isso também, sabe? Tudo isso. Contemplar tudo isso, né? Eu sou suspeito para falar porque eu moro na casa que era dos meus avós. Uma casa que tem 63 anos. Olha só, gente. E tá lá firme. Que legal, até olha hoje. só. E às vezes eu penso, mudar a janela, será que... Pois vai descaracterizar. Será que descaracteriza? Né? Será que... Sim. A gente tem que ter muito cuidado, né? Para não descaracterizar isso, e por isso que tem muito, assim, esses projetos, assim, de reforma que a gente tem que manter a identidade original. Eu acho isso muito importante. Mesmo que seja, de repente, uma fachada. Se não me engano, acho que em Porto Alegre existem locais que você pode até mexer, da porta para dentro. Exatamente. Você mexe, você moderniza, é necessário, mas a fachada você permanece. Exatamente isso, para nos configurar. É isso mesmo. Porque senão, cadê a história? A gente não vai ter mais as referências. Como é que eu estou falando de Anápolis, as referências? E eu moro aqui desde sempre. Elas vão sumindo. Vão sumindo. E isso faz parte da gente, da nossa identidade. A gente precisa disso, né? Sem dúvida nenhuma. Precisa muito.
A gente está falando aqui de Oscar Niemeyer, falamos de Burle Marx, falamos de Lúcio Costa. A Poliana tem preferência por linhas retas, curvas ou não necessariamente? O que é mais desafiador para você? Olha só, eu gosto das linhas retas na questão da arquitetura, mas eu gosto das curvas na questão do paisagismo, você entendeu? Assim, eu tento fazer essa união, né? A questão da organicidade, que é o que a gente fala, né? Então, um projeto, de repente, paisagístico ou de um jardim, de algo diferenciado, eu gosto das curvas, sabe? Porque ela traz mais assim, essa referência com a própria natureza, não é algo reto. Não é algo certinho, tem né, toda essa questão orgânica, né? Então eu tento trazer isso nessa parte. Agora, a questão da arquitetura em si, eu já prefiro as linhas retas, né? Eu acho assim, que traz a questão da modernidade. Então eu gosto de unir, Sim. de fazer essa junção, sabe? Das duas coisas. Mas eu assim, a questão da arquitetura mesmo, a reta. E como que é esse processo criativo seu? Vamos ser um pouquinho mais invasivo. Vamos lá. Alguém fala alguma coisa? Poliana, se vira aí. Olha só, primeira coisa que a gente observa, terreno, as curvas de nível, né? A gente pede, vamos pedir para o topógrafo fazer o levantamento topográfico para eu ver as questões das curvas de nível, caimento do terreno, como que está isso, sabe? Para a gente tentar até respeitar também. Mas até né? aproveitar a própria topografia, Exatamente. Segundo ponto, questão da incidência solar, né? A gente observa onde o sol vai nascer, onde ele vai se pôr, por quê? Né? Os ambientes de quartos eu gosto de deixar com o sol mais fraco, né, que é o sol da manhã. Sim. Né, e o sol da tarde, vamos deixar para cozinha, área de serviço, que não tem tanto problema assim. Né, você vai dormir à noite, né, o quarto já está um pouco mais fresco, porque foi o sol da manhã, ele não pegou aquele sol forte da tarde. Né, então está um pouco mais. E isso vai economizando até a questão de ar-condicionado. Né? Também. Então, a questão sustentável. A questão sustentável já entra até nessa parte. Né? Tanto que é desconfortável você chegar naquele quarto quente, que ficou a tarde toda naquele sol forte. Então a gente tenta fazer dessa forma. Né? De repente tem uma fachada lá de uma área gourmet maravilhosa que vai bater o sol da tarde todinho lá. A gente tenta minimizar isso, né? Foi, não, vamos fazer a abertura, a janela, a porta para o outro lado, não esse lado que vai estar batendo o sol, porque senão vai ficar aquele ambiente muito desconfortável também. Aí já entra na parte, vamos supor, a piscina. Vamos estar elaborando o projeto aqui da piscina, vamos ver o melhor posicionamento dessa piscina. Aí eu já quero que bata o sol nela. Incidência do sol. Exatamente, né? A pessoa quer tomar um sol, a piscina até ficar mais quente, a gente não precisar ficar usando tanto aquecedor, então é o sol forte. Né? É o sol da tarde, né? Então, que o sol da manhã vem, pronto, passou, e aí? Né? E aí já esfria rápido. Então, são todos esses fatores que a gente pensa, né, na hora da elaboração do projeto. Poliana, confessa aqui para mim, na hora da obra, tem atrito entre engenheiro e arquiteto? Como que funciona essa relação engenheiro, arquiteto, o pessoal da obra? Não, eu tento manter, assim, tudo assim de forma bem tranquila, sabe? Eu sou bem pacífica e eu tento respeitar, né? Sim. Então, de repente, o engenheiro fala, Poliana, parece que não queria, assim, eu queria colocar um pilar bem aqui. Né? E quando ele fala assim, eu preciso colocar o pilar aqui. Eu preciso. Aí eu vou tentar conversar, né? Mas será que tem como a gente chegar um pouquinho para lá, para né, não atrapalhar tanto isso aqui na forma como eu estou pensando? Então a gente tenta chegar nesse meio termo, né? Aí se ele realmente fala, não tem como, aí eu penso em outra possibilidade, né? Mas assim, eu tento realmente manter a paz para não gerar tantos atritos. Graças a Deus, os engenheiros que eu tenho trabalhado têm sido assim, pessoas espetaculares. Então a gente não tem tido esse tipo de problema, sabe? Tudo que eles vão fazer, Poliana, eu posso fazer isso? O que você acha disso? Então, assim, tenho trabalhado com uma engenheira muito boa, a Márcia, sabe? E tem sido assim, tudo muito jóia, graças a Deus. Você citou a Márcia e a Kelly, vai ser a nossa entrevistada também. Certo. É um universo mais feminino a arquitetura? Ou nem sempre? Não, nem sempre. Assim, a arquitetura a gente tem que ter sensibilidade, né? Você tem que ter sensibilidade, tem que saber combinar, né, as tonalidades, as coisas. Então, assim, não é só feminino, né? Então, hoje em dia, muitos homens também possuem essa característica, né? E por falar em homens, na hora de pedir um projeto, quem dá mais palpite? A mulher? O homem já tá igual? Interessante, eu acho que tá igual. Antigamente eu acho que a mulher palpitava mais, mas hoje os homens gostam de arquitetura. É isso que eu tô falando, tomaram o gosto, né?
É impressionante como eles gostam. Não, eu não quero assim, eu quero dessa forma. Eu falo pelo meu marido. Ele ama e ele palpita até lá em casa, sabe? Eu deixo, né? A gente vai entrando no consenso. Exatamente. Então é muito interessante essa questão, sabe? Mesmo porque vários homens querem o cantinho dele ali também, né? Isso, quer o meu canto reservado. Exatamente. Quero do meu jeito, né? Então a minha poltrona, a minha mesinha, eu quero as minhas coisas, né? E tem isso sim, com principalmente certeza. o que você falou no início, né? É um pouquinho de psicólogo também, né? Não é fazer o projeto por fazer. Vamos conversar, vamos interagir, vamos entender como que é o seu modo de vida. Exatamente. Eu tô com um casal que ela falou, Poliana, meu marido amou dessa forma, mas eu já queria diferente. Eu falei, então a gente vamos conversar, vamos ver como é que a gente vai fazer. Ou vocês conversem aí também. Exatamente. Você é mediadora, né? Já aconteceu do casal brigar na minha frente, assim, a gente tentar, sabe, resolver a situação. Eu falei, não, calma aí, gente, vai dar certo, né? Então a gente prioriza, não, vamos fazer esse ambiente dessa forma que agrada um, outro ambiente a gente faz dessa forma que agrada o outro, e pronto, né? Ou então a gente insere elementos que um gosta e que o outro gosta para tentar unir os dois estilos. Porque isso acontece. Tem gente que é o conceito dela e não abre mão, né? Exatamente. Tem gente que tem a opinião muito forte e o conceito da esposa, às vezes, é totalmente o oposto do marido. É impressionante. Então, não é fácil nessa hora. O tempo passa rápido. Poliana, pra gente encerrar, né? Sim. O Brasil, ele vem sendo muito criticado, a gente tá falando de responsabilidade ambiental, da forma como que lida com o meio ambiente. Não que a gente não deva ter o desenvolvimento, mas fazê-lo sustentável talvez seja o maior desafio. A gente tem minério, a gente tem matas, tudo pode ser explorado, mas a gente percebe que não está caminhando da forma que deveria ser. Verdade. Como que você vê isso aí? E a gente sempre coloca questões políticas à parte. Porque é um processo que não vem de agora, vem de anos de exploração, desde a época da descoberta. É verdade. Exploração de pau-brasil, mineração, enfim, e entra governo, sai governo de uma matriz ou de outra e não resolve o problema. Como que você vê essa questão de a gente poder desenvolver o país, aproveitar as nossas riquezas, mas fazer isso de forma responsável e sustentável? Sim, eu acho assim, aquilo que a gente conversou ali no início, a questão das escolas é muito importante para a gente já ter essa conscientização na criança, né? Eu acredito assim que já teve uma melhora, né? Antes parece que era algo assim muito diferente, né? A pessoa não entendia muito bem que era essa questão da sustentabilidade. Ou seja, o pessoal está falando, eles destruíram lá porque ele não vai fazer, que não vai ganhar dinheiro, né? Exatamente. Então vamos, toca fogo. Exatamente. Mas agora, assim, eu percebo que tem sido algo um pouco mais comentado, né? Eu acho muito importante essa questão das mídias sociais também, tá frisando, né? E tá falando mais sobre isso, porque a pessoa já vai mentalizando. Nossa, isso é algo realmente importante, que eu tenho que ter consciência, né? Pode pensar até na própria obra que você falou. Na de repente própria essa árvore, será que vale a pena derrubar essa árvore? Exatamente. Será que pode dar um jeitinho, Poliana? Antes da pessoa concretar lá o quintal inteiro dela, a pessoa vai pensar, nossa, tem outra possibilidade. Por que eu não coloco um piso drenante aqui, né? Então, um deck mesmo, algo que é permeável. O deck é tudo de bom, né? Exatamente. Meu Deus, maravilhoso, né? Então ele vai estar tendo a questão da permeabilidade também, né? E questão de respeitar a natureza, de trazer mais a natureza para dentro de casa. Então eu acho que essas questões são muito importantes, que a pessoa tem que ter a consciência na escola, e a questão das mídias sociais também. Eu friso nessa tecla, né? Porque nos outros países isso já é muito comum, esse tema, né, de sustentabilidade, esse respeito. Então, assim, o Brasil às vezes falta um pouquinho, né, essa consciência mesmo, mas eu acredito que já está um pouco melhor. Sem dúvida nenhuma. Você falou de mídias sociais, mas onde encontra a Poliana nas redes sociais? Nas redes sociais eu tenho o Instagram, né, Poliana, com 2 L's y, .Gonzaga. Então, essa é a minha mídia social. Lá tem fotinha de projetos? Todos, assim, a maioria dos meus projetos eu coloco lá, sempre estou divulgando, sim, com certeza. Coisa boa. Poliana, bom demais falar com você. Prazer foi meu. Acho que foi um bate-papo legal e esclarecedor, né? Sim, com certeza. Bacana, coisa boa. Muito obrigada pela oportunidade, né, o convite de todos vocês, da Duratex, o programa Alto Astral e a pessoa do Marcos, né, na Compensados Anápolis, né, me senti muito honrada pelo convite e agradeço muito pela oportunidade. Coisa boa, a gente conversou, para quem tá pegando a entrevista agora no finalzinho, mas ela passa em outros horários na nossa grade de programação, no canal 14 da NET, conversamos com a Poliana Gonzaga, ela é arquiteta. E também a gente tem o canal do YouTube,
Programa Alto Astral no 14. Lá você vai encontrar a entrevista com a Poliana e as outras 185 anteriores. É entrevista pra caramba lá. Sempre com temas muito, muito bons. Então, mais uma vez, obrigado a Poliana. Obrigada. Obrigado ao Marcos, que é nosso parceiro, inclusive. E sem o Marcos e outros parceiros, seria impossível a gente executar esse programa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, Arte do Algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Ponte Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, EgoCFC, Vigilância e Segurança Privada, Box Seguros, Corretora de Seguros, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Centro Automotivo de Reparos Lacar, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Sebron, Medicina Oncológica, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parendodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750 e Panificadora Avenida. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.